Olá, espero que todos estejam bem. No vídeo sobre o behaviorismo, nós nos referimos à contribuição de Ivan Pavlov. Vamos agora nos concentrar exatamente nesse tema. O condicionamento respondente, também, ou mais conhecido como condicionamento clássico, e, em homenagem ao criador, também condicionamento pavloviano. Ivan Pavlov fazia experimentos sobre o funcionamento das glândulas salivares, quando um dia lá no laboratório dele, em Petrogrado, quando o assistente chegava com a vasilha com carne desidratada, o cão começou a salivar sem nenhum contato, só de ver. Isso despertou a atenção de Pavlov, que começou a estudar essas variáveis. De certo modo, foi quase que por acaso. Interessante que existe um livro na literatura infantil americana chamado Os Príncipes de Serendipity, que conta a história de, ou melhor dizendo, o príncipe, não são os príncipes, o príncipe Serendipity, que conta a história de um príncipe que saiu pelo mundo à procura de uma determinada coisa e voltou algum tempo trazendo algo mais significativo do que ele foi procurar. E aí, os cientistas americanos criaram a palavra serendipity, traduzida por serendipidade, para se referir a uma descoberta científica que foi assim quase que por acaso. Caso, por exemplo, da penicilina, enfim. Então, o caso de Pavlov foi um caso de serendipidade. Ivan Petrovich Pavlov. Li uma vez que Petrovich se refere a uma lembrança que ele era filho de Pedro e Pavlov, neto de Paulo. Muito bem. Recebeu o Prêmio Nobel em 1904 e ficou na história com essa grande contribuição, o condicionamento. Essa ilustração obtida do Google Imagens, está lá o famoso cão de Pavlov, lá no equipamento ali, ele fez uma incisão na direção das glândulas salivares e colocou um tubinho, tinha lá um medidor, alguma coisa para ele controlar essa variável, a intensidade de saliva em função da presença do estímulo. Essa ilustração sintetiza como ocorre o processo de condicionamento clássico, também chamado de respondente ou pavloviano. A visão, o contato com a comida produz salivação, né? Imagine você estar com fome e tal, e passa assim, né, só de olhar lá, McDonald's, imagine olhando, né, um hambúrguer bonito, você começa a salivar. Agora, quadro 2, uma sineta não provoca salivação. É claro, a não ser que o cão já esteja condicionado, mas, agora, o processo de condicionamento ocorre pelo pareamento, pela associação entre, no caso aqui, a sineta e o alimento. Depois que esse pareamento é repetido, há um momento em que apenas a sineta vai produzir a resposta ou a reação de salivar. Agora eu utilizei condicionamento respondente, lembrando que é o outro nome do condicionamento clássico. O esquema 1 sintetiza o que apareceu
na ilustração anterior. O esquema 2 apresenta a nomenclatura utilizada por Pavlov. O alimento é chamado de estímulo incondicionado. A salivação produzida pela presença do alimento, o contato com o alimento, é chamado de resposta incondicionada. Quando você dá uma mordidela naquele saboroso hambúrguer, você começa a salivar. Aliás, só de olhar para o hambúrguer já está salivando. Aí a resposta incondicionada, porque é uma resposta natural aprendida. A sineta, o som produzido pela sineta, é um estímulo neutro. Detalhe, neutro para produzir a salivação. Claro que a sineta produz outras respostas. Do item 3, o estímulo neutro associado, pareado com o estímulo incondicionado, o alimento, vai produzir a salivação. Aquele ponto N ali significa que essa operação é repetida N vezes. A quantidade de vezes variava de acordo com o animal, mas era em torno de 24, 25 vezes. E o item 4, o produto final, ou seja, o estímulo condicionado, no caso, o som, vai produzir a resposta condicionada. Às vezes, só de ouvir o ruído do motorzinho do dentista, a gente já começa a ficar assustado. Pavlov descobriu que quando o estímulo original era alterado um pouco, por exemplo, ele usou a nota Lá. Se ele produzisse um som um pouquinho diferente desse Lá, vamos dizer assim, por exemplo, um Lá sustenido, ou um Si bemol, a salivação continuava. Mas se fosse produzido um som muito diferente daquele original, a resposta não ocorria. Ele chamou esse fato de discriminação de estímulo ou simplesmente discriminação. Discriminar significa literalmente perceber a diferença. A ilustração nos lembra exatamente isso. Se está verde, o camarada vai. Se está vermelho, ele deve naturalmente parar, né? Ou seja, o daltônico tem dificuldade de discriminar cores. Daí, para dirigir, fica meio difícil. Quando a gente olha para cada uma dessas figuras, dá um nome diferente para cada uma delas, né? Triângulo para a primeira, quadrado para a segunda, retângulo para a terceira, ou seja, a gente foi capaz de discriminar os estímulos. Quando você aprende que o nome da primeira figura é triângulo, você utiliza esse mesmo nome para figuras semelhantes, não importa o tamanho ou a posição em que ela esteja, também a cor. Eu não consegui fazer aqui triângulos com cores diferentes. Pois bem, esse fato é chamado de generalização de estímulo, ou simplesmente generalização. E para a nossa aprendizagem, para o nosso processo de adaptação ao ambiente, a generalização é crucial, porque os estímulos nunca se repetem da mesma maneira. E aí, né, em nenhuma escola, por exemplo, é capaz de ensinar ao aluno tudo aquilo que ele vai enfrentar no decorrer do seu cotidiano. Mas quando ele percebe algo, ele generaliza o que aprendeu e aplica naquela situação.
Então, generalização é algo significativo. Agora, ocorre às vezes uma, vamos chamar de generalização distorcida. Imagine, se você vai comprar laranjas, pega a primeira, tá murcha, pega a segunda, tá meio esquisita e tal, aí você vira as costas e diz, essas laranjas estão ruins, é um negócio distorcido. Pois bem, no cotidiano a gente faz muito isso. Às vezes a gente generaliza e isso dá origem a estereótipos e preconceitos. Todo pontinhos, 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 isso assim, assim. Nem sempre. Pavlov também descobriu o seguinte: se você repetidas vezes toca aquele som, campainha ou do diapasão, e não reforça, não apresenta o alimento, vai chegar um momento que o som da campainha não vai mais produzir a salivação. Ele deu o nome disso de extinção da resposta condicionada. Mas ele também descobriu uma coisa super interessante. Um cão que já tinha sido condicionado anteriormente, já não estava mais produzindo, já não estava mais salivando ao ouvir o som. Tirado do laboratório, ficou um tempo no canil. Quando voltou, Pavlov percebeu que ele começou a salivar novamente, mesmo não tendo sido recondicionado. Ele chamou isso de recuperação espontânea. Numa linguagem bem simples, é a chamada recaída. Quanta gente já deixou de fumar N vezes? Aquela criança que não estava mais com medo do escuro, de repente volta a ter medo. Então, é isso aí, recuperação espontânea. E para terminar, com o já conhecido bordão, obrigado por ter assistido até o final, uma homenagenzinha a Ivan Petrovich Pavlov.